Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Explicando Desventuras em Série. Hoje nós vamos explicar os episódios 9 e 10 para finalizar a temporada, né? Que fazem referência ao espetáculo carnívoro, o 9º livro da série. Antes da gente começar, eu queria agradecer a vocês que têm nos acompanhado aí por todo esse caminho de vídeos bem longo, têm sido pacientes e espero que vocês estejam realmente curtindo. Gente, foi uma viagem ótima até aqui. Me desculpa, tá? Desculpa. Ai, eu não imaginava que isso ia me afetar dessa forma. Então, vamos começar a encerrar? Look away. O episódio começa com a costumeira dedicatória a Beatriz. Dessa vez, para Beatriz, nosso amor partiu meu coração e parou o seu. O episódio começa Com um presente de fanservice. um ótimo presente com uma cena na base de CSC, lá nas montanhas de Mão Morta. Numa cena no passado, como eles dizem muito bem, antes do nascimento das crianças Baudelaire. Sim, as Montanhas de Mão Morta é um conjunto ali de montanhas onde nós temos o Vale das Correntezas que Sopram Constantes, CSC, que é o local onde nós temos a principal base de operações de CSC VFD. E no momento em que a história de Desventuras em Série está acontecendo, essa é uma das únicas bases restantes de CSC e que os meninos vão chegar a conhecer, mas isso na próxima temporada, lá nos episódios referentes ao livro O Escorregador de Gelo. Mas indo ao que importa, essa cena é na verdade a adaptação de uma cena que a gente tem nos livros, que é o baile de máscaras da Duquesa de Winnipeg, que aqui não foi feito no Palácio da Duquesa, mas foi feito lá na sede. Uma diferença nessa adaptação é que nos livros o Lemony tem que ir fantasiado de toureiro, porque nos livros, nessa cena, o Lemony já está foragido, porque ele foi acusado de alguns crimes, né? E ali, por mais que ele estivesse com uma máscara no início, ele não estava disfarçado, ele até tira a máscara depois, então dá a entender que ele não está foragido ainda, porque ele está ali no meio de todo mundo. E nessa cena, como um presente aí pra gente, a gente vê bastante personagem que foi morto na temporada anterior. Como, por exemplo, o tio Monty, a tia Josephine. Nós temos o Ike, que é o produtor. Gente, é o produtor interpretando o Ike. A nossa teoria tem que estar certa, não é possível. Temos também o Gustav, a Georgina, a própria Jacqueline, o Jax Snicket e a Beatriz, fantasiada de libélula. O final dessa cena acontece de forma bem parecida nos livros, né? Onde o Lemony tenta correr até a Beatriz para passar a ela uma mensagem sobre o Conde Olaf, mas enquanto nos livros o Lemony não consegue chegar até ela porque é barrado pelos guardas do palácio, ali alguém chega até a Beatriz, né? E a cena é interrompida. Vamos falar do finalzinho dessa cena mais pra frente nesse vídeo. Bom, o episódio começa de fato então ali com a Violet, Klaus e Sunny, né, os três juntinhos ali no porta-malas do Conde Olaf, com o carro do Olaf chegando ali no Parque Caligari. Chegando lá, eles conhecem a Madame Lulu, que, na minha opinião, em relação a essa temporada, foi quem mais sofreu adaptação. No livro, assim como na série, a Madame Lulu é a Olivia Caliban. Mas diferentemente da bibliotecária, a Madame Lulu dos livros tem um passado muito obscuro, do qual não se sabe muito a respeito. Tudo que a gente tem de informação sobre ela é que ela fazia parte de VFD, mas a gente não tem aí uma clara distinção de qual lado ela estava, que ela gosta de dar às pessoas aquilo que elas querem saber, e que ela aprendeu com o Capitão Daher lá no Creek o código das manchas de café nos mapas. Bom, a série soube muito bem então como aproveitar essa personagem dos livros que ali era sem passado, né? E que não tinha um lado certo, ela estava sempre ali disposta a ajudar quem precisasse da ajuda dela de vidente, né? Souberam como adaptar e fazer uma personagem bem interessante, pela qual a gente cria um laço de afeto ali ao longo da temporada, né? Pra mim essa foi uma das escolhas mais interessantes dos produtores da série, porque em Desventuras nos livros a gente é introduzido a muitos personagens novos a cada livro. Isso deles pegarem e inserindo eles ao longo da história, Sim. ajuda muito a criar esse vínculo, o que nem sempre acontece nos livros. Às vezes eu acho que nos livros, por ser um livro, né, que você lê com mais tempo, você consegue se apegar a um personagem que aparece num livro só. A gente se apegou ao Jax Snicket. O Jax Snicket só aparece pra morrer. Mas em série isso não acontece, você não consegue se apegar
num personagem em só um episódio. É muito difícil conseguir isso, né? Ainda mais em Desventuras. Bom, é nessa cena então que a Madame Lulu quer provar pro Olaf que ela tem os seus poderes psíquicos, né? E então ela vai adivinhando uma coisa sobre cada um dos capangas da trupe. A maioria deles são coisas óbvias, tipo que o careca perdeu algo, que é o cabelo. Ela vira pra gêmea e diz que sua irmã depende uma da outra, né? A pessoa de sexo indefinido diz que ele é confuso. e por fim ela vira para o Homem das Mãos de Gancho e diz que a irmã dele depende dele, né? Isso é uma referência muito grande aos livros ali, porque nós sabemos que o Homem das Mãos de Gancho tem nome, ele é o Fernald, e que o Fernald é irmão da Fiona. A Fiona é uma personagem que vai aparecer futuramente na série ainda, que aparece nos livros da Gruta Gorgonha. Ela é uma das tripulantes do submarino Pickwick e é enteada do Capitão Andarré. Tanto a Fiona quanto o Fernald foram criados aí pelo Capitão Andarré lá no submarino, e sabe-se que o Fernald fazia parte de CSC, ele era um dos voluntários, mas ele não se dava muito bem com seu padrasto, eles brigavam bastante porque o Capitão Andarré era muito mandão, aí tinha um jeitão muito intenso, e eles não se davam bem, e eles brigaram, e o Fernald achou que ele deveria ir pro lado que causa os incêndios e não o lado que apaga os fogos. Assim ele acabou se juntando à trupe do Conde Olaf. Mas enfim, né, depois dessa cena, o Fernald fica completamente perdido ali, pensando, será que eu vou atrás da minha irmã? Será que o meu padrasto ainda tá com raiva de mim? Né? Então é bem legal a gente começar a ver esse início de sentimento, de confusão, num personagem que até então era só um figurante. Sim, e a gente vê no restante desse episódio ele demonstrando opiniões em relação ao que está acontecendo, de formas bem discretas, mas a gente começa a ver o desconforto dele com algumas coisas que estão sendo feitas. Sobre essa questão de darem mais seriedade para os personagens da trupe, uma coisa que não colocaram nessa temporada e que a gente queria ter visto é que a partir do 8º livro, em cada livro geralmente um integrante da trupe do Conde Olaf morre de uma forma trágica, o que faz a gente começar tanto a se sensibilizar por eles e começa a fazer algum deles ficarem inquietos ali, sabe? Com ver o que eles estão ganhando acompanhando o Olaf. Então a gente começa a ver que eles não são só figurantes. O primeiro que devia ter morrido, de acordo com os livros, é a pessoa de sexo indefinido que teria morrido lá no Hospital Hostil. E por um momento acho que a gente acreditou que ele ia morrer lá no Hospital Hostil porque ele fica preso no hospital. Sim. Né? E aí depois corta pra ele chegando no carro e a gente ficou aí por entender. Sim, nesse livro o Careca deveria ter morrido no final, mas também não morreu na série. Isso me faz pensar em qual uso que eles vão dar pra trupe no futuro, porque senão pode acabar correndo risco de ficar um excesso de personagens, né? Ou então deles colocarem todos os personagens pra debandar junto com as mulheres de cara branca. Pode ser, só que assim, a questão de excesso de personagens já está tão gritante que no final desse episódio nem cabem mais todos no carro. Pois é! Porque uma coisa que é falada muito nos livros é que a única personagem que podia dividir o banco da frente com o Olaf é esse mesmo. Né? E da série não tem como, porque não cabe todo mundo no banco de trás. Mas voltando para a tenda da Madame Lulu, ela consegue impressionar o Olaf fazendo várias previsões sobre o passado dele, que deixa ele encucado, e ele pergunta para ela sobre os pais dos Baudelaire, quem foi o sobrevivente do incêndio. E aí a Madame Lulu fala que tem que esperar até o dia seguinte para os espíritos conversarem com ela, para ela poder dar a resposta. Os irmãos Baudelaire escutam isso ali por trás da tenda, e então eles decidem ir até o carro do Conde Olaf, roubar alguns disfarces, e disfarçam eles mesmos de aberrações. Então nós temos a Sunny que se disfarça como Thiago, o bebê lobo. Ai, gente, ela ficou muito linda. E a Violet e o Klaus, que se vestem com uma roupa só, como se tivessem duas cabeças, e passam a se chamar Beverly Elliot. Que é uma referência a Beverly Elliot, dois personagens de um filme de David Cronenberg, Gêmeos, Mórbida Semelhança. Isso fez diferença na sua vida? Provavelmente não, nem na nossa. Mas diferenças não servem para fazer diferença, elas só servem para se referir a alguma coisa. Parabéns. Os Baudelaire disfarçados de aberração entram na tenda para pedir emprego
como aberrações lá no Parque Caligari. E a trupe do Conde Olaf e o próprio Conde Olaf sujeitam eles a uma série de humilhações para ver se eles são suficientemente humilháveis para o público rir bastante deles, o que é bem triste e faz eles se sentirem muito mal. Enfim, mas depois de se humilharem, eles são aceitos, né, no parque e são levados então para o trailer das aberrações, onde eles conhecem o Hugo, a Colette e o Kevin, que são as aberrações do parque. A Colette, ela é contorcionista. E o nome dela é uma referência a uma escritora francesa chamada Colette. O Hugo tem uma corcunda. E é uma referência ao Victor Hugo, que é o escritor do Corcunda de Notre Dame. E a gente tem também o Kevin, que é ambidestro. Que não é referência a nada, porque ser ambidestro é bem normal. Exatamente. Enfim, passa-se a noite e na manhã seguinte temos uma conversa entre o Olaf e a Esme. Que já tá bem chateada aí, porque o Olaf deu uma troca de olhares com a Madame Lulu. Né, tá completamente desconfiada. E ela solta a seguinte pergunta então, se essa mulher é tão poderosa, por que ela tá ali e não num programa de televisão, né? E aí, o Olaf solta uma excelente referência, né? Que ele fala, eu tentei isso por 9 anos e veja onde vim parar. Que é uma óbvia referência ao trabalho do Neil Patrick Harris em How I Met Your Mother. Que durou 9 anos. Um pouco depois, a gente tem o Olaf lá com a Madame Lulu e ela vai ler a bola de cristal, né, que na verdade a gente descobre que é uma projeção, e mostra a uma mulher fantasiada de libélula. E se você lembra lá do início do episódio, libélula, Beatrice, O Olaf então fica desesperado ali porque ele entende que a Beatriz está viva. Mas enfim, passando isso, a Olivia pediu, né, que em troca, pelo serviço dela, o Olaf cuidasse das apresentações do parque. Então, em sequência, nós somos levados para a primeira apresentação das aberrações para o público, que o Olaf comanda ali um número musical, que dos números musicais que nós não gostamos, foi o menos pior. mas foi longo, em excesso, podia ter durado metade. Exatamente. O Olaf se estressa então com a falta de público, a falta de atração ali no parque, com a falta de respostas da Madame Lulu, e aí ele sai em busca de conseguir mais gente para conhecer o parque e de uma atração aí especial. Nisso, então, os órfãos Baudelaire invadem o barraco da Madame Lulu. Até agora nós temos de crimes: invasão, roubo, incêndio, o que mais? Assassinato do Jack Snicket. Falsidade ideológica. O assassinato do Jack Snicket. E ali, então, eles descobrem todos os apetrechos ilusionistas que a Madame Lulu usa para gerar ali a neblina, as luzes piscando, né? E toda a teatralidade que ela usa ali para ler a bola de cristal. Eles abrem o armário Caligari e descobrem ali todos os segredos da Madame Lulu. Desde uma arara de disfarces, a vários livros e a vários filmes que estão assim numa caixa. Eles pegam esses filmes e quando colocam para rodar, começam a descobrir um pouco mais sobre a corporação. É aí então que nessa sequência de trechos de vídeo que vão passando ali, os fãs que conhecem vão sendo bombardeados segundo por segundo, né? Nós temos Gustave explicando sobre o Código Sebald, Jack Snicket explicando sobre o lema, a Jacqueline falando dos caçadores de segredos criminais, que são os leões, o Larry falando das frases em código, e depois nós temos a apresentação do kit CSC Coisas para Simulação Certeira, que é o kit de disfarces, né? Ali no vídeo, o Gustave veste todos os disfarces e os órfãos descobrem então que todos os disfarces que o Olaf usou durante a série, né, enquanto perseguia eles, não eram exatamente disfarces do Olaf, eram os disfarces que fazem parte do kit de disfarces de CSC. Então todo voluntário tem aqueles disfarces. O que é muito curioso, porque sabendo quais são os disfarces, como é que os outros membros não reconheceram? Mas enfim... Tipo, Capitão Nossa, Chão. É verdade. Ai, por que, Deus? E dentre esses disfarces aparece um que é o de incendiário e que revolucionou a nossa cabeça, porque lá na primeira temporada aparecia uma pessoa com aquele chapéu queimando a mansão dos Quagmire. E nós tínhamos assim absoluta certeza de que era a Esme, porque a pessoa para usar uma coisa dessa tem que ser muito in. Mas agora nós já estamos desconfiados, porque é um disfarce. Assim, na verdade,
Eu acho que tanto eu quanto a Ju ainda achamos que foi a Esme Squall que incendiou a mansão. Mas a gente entende agora que poderia ser qualquer um usando o disfarce de incendiário da CSC. Sim. E por fim, aparece o Lemony Snicket falando sobre Stand by the Sea. Uma curiosidade é que se você assistir a série em português ou com as legendas em português, você não vai pegar essa referência. Aqui o Lemony está se referindo à cidade em que se passam os 4 livros Só Perguntas Erradas, também escritos pelo Lemony. Que é a cidade de Lanchado pelo Mar, onde ele viveu parte da sua adolescência no início da sua formação como voluntário. Futuramente nós ainda traremos vídeos para vocês explicando um pouco mais sobre a série Só Perguntas Erradas. Revela-se também, por fim, que na foto que os Baudelaire têm dos pais, junto com os pais dos Quagmire, é na verdade uma foto tirada no dia do casamento deles. E a gente ficou se perguntando por que de acho eles teriam se casado em frente a Lucky Smells, que é a serraria Baixo Astral. Assim, eu achei uma falta de bom gosto, né? Nada porque você tem uma mansão, você tem uma fortuna. Safiras, né? E você vai se casar em frente a uma serraria. Achei que os modelitos de casamento das noivas do noivo não estavam... Muito casual. Muito casual, super out. Out, totalmente. Então tenho minhas críticas a esse casamento. Meu único palpite é que o senhor possa ter patrocinado. E patrocinou bem pouco também, porque parece que eles estão fazendo um piquenique. Vai ver, até aqui eles ainda não tinham roubado a fortuna de alguém. Faz sentido. Por fim, então, é revelado ali na série, um pouco antes do que é revelado nos livros, né? O real significado da sigla da corporação, né? VFD, Volunteer Fire Department. Ou Corporação pelo Salvamento de Chamas. Enquanto os órfãos estão ali, então, sendo bombardeados com todas essas informações, a Esme confronta a Madame Lulu por ciúmes e fica um clima bem ruim entre as duas. O episódio então termina quando os órfãos sem querer deixam cair a bola de cristal da Madame Lulu. Ela bate, quebra e a Madame Lulu entra na tenda, encontrando os órfãos sem os disfarces de aberração. E ela se revela como Olivia Caliban, que nós conhecemos nos primeiros episódios como sendo a bibliotecária. Bom, começamos então o último episódio, o episódio 10, com a Olivia explicando ali para os meninos sobre toda essa questão do cargo de Madame Lulu, né? Que na série eles inventaram a explicação de que o cargo de Madame Lulu é um cargo rotativo, que vai passando de voluntário para voluntário de CSC. Então o Parque Caligari como um todo seria um parque disfarce da corporação para que eles guardassem ali o kit de disfarces, os vídeos e todos os dados e arquivos que ainda tem sobre a corporação. Quase como uma biblioteca de registro. Ela também explica que o fato dela ter dito que um dos pais Baudelaire sobreviveu foi na verdade só um truque para tentar segurar o Olaf ali no parque até que a antiga Madame Lulu voltasse. E ela diz ainda que essa antiga Madame Lulu deixou tudo ali em confiança a ela, pegou o táxi que estava com ela, que era o táxi de Jack Snicket, e foi até o Hospital Heimlich para poder pegar o açucareiro antes que Esme o roubasse. A Olivia, então, mostra para os meninos o livro ali da história incompleta das organizações secretas que ela tem lido, e dentro desse livro ela tira um mapa, que é um mapa de CSC, que teoricamente teria mostrando ali onde é a sede. Ela fala da sede nas Montanhas de Mão Morta e os meninos concluem que é naquele lugarzinho que está manchado com uma mancha de café no mapa. Nós sabemos que manchas de café em mapas é um código muito usado pelos voluntários de CSC. E que mais pra frente no mesmo episódio a gente vê o Conde Olaf mostrando que sabe disso também. Depois de ouvir tudo isso, os meninos ainda têm uma grande dúvida e eles perguntam se a CSC ela é uma organização nobre ou é uma organização má. A Olivia então conta que a CSC era uma organização nobre até que aconteceu uma cisão e os dois lados dessa cisão desde então têm brigado bastante. Ela começa a contar sobre uma noite na ópera e um açucareiro, mas é interrompida, como de costume. Né? E esses dois termos que ela estava se referindo, o açucareiro, nós sabemos que foi o roubo do açucareiro pela Beatriz, e a noite na ópera que ela estava dizendo é a noite em que os pais do Conde Olaf foram assassinados. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a cisão, nós temos 2 vídeos que você pode acessar aqui. O Olaf então apresenta os leões famintos que ele trouxe, né? E anuncia para todo mundo que no dia seguinte ele vai jogar uma das aberrações para esses leões, o que é uma ótima ideia, e todos ficam de acordo.
Os Baudelaire estão à noite lá no trailer das aberrações, indignados com tudo que está acontecendo, planejando a fuga deles, quando a Esme Scholar aparece vestindo uma roupa escrita "Eu amo aberrações" e diz para as aberrações que o Conde Olaf falou assim que quer recrutar todos para a sua trupe, mas que para isso eles vão ter que fazer só um favorzinho para ela para testar. Quem foi escolhido no dia seguinte tem que, ao invés de ir pro Fosso dos Leões, jogar a Madame Lulu lá. As aberrações concordam, né? Porque o que tem de mais jogar alguém no Fosso dos Leões. E, enfim, os órfãos Baudelaire escapam no meio da noite então para consertar o carrinho da montanha-russa usando o macarrão gigante, né, que roubaram da Esme. Uma série de absurdos que fazem sentido na série. E pior que no meio de todos esses absurdos, a dúvida que eu ainda estava era como que eles iam usar o carrinho da montanha-russa como um carro de fato sem rodas. Mas tudo bem, tudo bem. São de menos. Os Baudelaire tentam consertar aí o carrinho e enquanto isso o Olaf tá pressionando a Madame Lulu porque ele não aguenta mais, ele quer mais respostas e ela até consegue dar uma engambelada ali com ele falando do Jack Snicket, dele ter matado uma pessoa inocente. Só que o Olaf encontra uma daquelas pulseirinhas de hospital caída no chão e ele imediatamente associa aos Baudelaire, descobre que eles estão ali e que a Madame Lulu provavelmente está ajudando eles. Só que ele fica calado quanto a isso, né? E infelizmente a Madame Lulu acha que ele caiu na ideia dela de que ela esteve no Hospital Heimlich há pouco tempo. Amanhece, os órfãos e a Madame Lulu estão pretendendo fugir, mas antes que eles possam fugir, o Olaf começa a apresentação ali bem mais cedo e leva os Balder e a Olivia lá pra dentro da lona. E no momento da apresentação a plateia tá bem cheia, né? E é formada por vários personagens que são referentes aos episódios anteriores. Então ali nós temos habitantes da vila de CSC, os anciões da vila com chapéus de corvos, médicos, enfermeiros do Hospital Heimlich. A gente tem até personagens assim, moradores ali do bairro da Esme. E por fim nós temos os professores, o Sr. Rémora e a Sra. Bess, do Inferno no Colégio Interno. E é muito legal ver que a Sra. Bess está ali com um saco de dinheiro que ela acabou de roubar de um banco, né? Inclusive mais tarde no episódio ela descobre que o Sr. Paul trabalha no banco e o Sr. Paul decide muito generosamente dar uma carona para ela até o banco dele. Na plateia nós temos também a família do Neil Patrick Harris, o esposo dele e os 2 filhinhos, que são muito fofos. Klaus e Violet então são a aberração sorteada. Nossa, que surpresa! E no momento de pular ali pros leões, eles têm uma ideia, né? E tipo assim, que eles estão se sentindo muito mal, mas é a única opção que eles têm. Eles pensam em pedir que o Conde Olaf empurre eles, para que eles empurrem o Conde Olaf e matem ele. Infelizmente isso não dá certo, porque o Olaf engambela todo mundo ali. A Esme convence a Madame Lulu a empurrar eles no fosso. E aí vocês já sabem o que acontece, ela consegue salvar os Baudelaire, mas Olivia Caliban cai no fosso dos leões e morre de uma forma bem trágica. O Klaus e a Violet então tentam chegar na cabine da Madame Lulu, pegar as coisas delas para eles então fugirem, mas eles são interrompidos pelo Olaf, que rouba o mapa da mão deles e descobre lá a manchinha de café, reconhece a marca de CSC e fala que é muito curioso, porque a última vez que ele esteve lá, ele tentou empurrar uma mulher vestida de libélula do penhasco, mas que quem diria, as asas funcionavam. É nesse momento então que a gente descobre que a pessoa que estava correndo ali até a Beatriz, lá naquela cena do começo, era o Conde Olaf. Isso aqui então já abre hipóteses para que a gente possa pensar, né, o que exatamente significava a mensagem que o Larry estava passando pro Lemony Snicket lá na cena do bar. A mensagem que o Larry tinha escrito era Olaf knows, Olaf sabe, né? Então Olaf sabe de alguma coisa. Então a gente entende que o Olaf sabe de alguma coisa, que no momento em que o Lemony viu que o Olaf sabia disso, ele pensou, o Olaf vai tentar matar a Beatriz, né? Então nossas suposições poderia ser, Olaf sabe que nós matamos os pais dele, o que cronologicamente na nossa cabeça não faz muito sentido, mas
Vai saber. Ou então, Olaf sabe que roubamos o açucareiro, o que é mais plausível. Essa ideia de que poderia ser o Olaf sabe que roubamos o açucareiro poderia fazer muito sentido ali com o Olaf querendo atacar a Beatriz, né? Porque nós sabemos que é possível que o conteúdo do açucareiro seja algo que inocenta o Lemon Snicket e incrimina o Conde Olaf. A única coisa que a gente fica por entender é porque no livro, né, o Lemon Snicket poderia estar buscando ser inocentado porque ele tá como fugitivo, ele tá disfarçado na festa porque ele tá sendo perseguido pela polícia. E aí na série não faria sentido ele falar que tá querendo ser inocentado porque ele não tá como fugitivo, ele tá normalmente ali no meio da festa. Então é uma coisa que a gente ainda vai ter que ficar aguardando explicações da série. A gente vai ter que ver o que eles vão trabalhar na terceira temporada e se vai bater aí com o resultado final dos livros. Uma última diferença é que no livro o Lemon tá tentando falar pra Beatriz e ele diz Olaf is, o que foi traduzido pra Olaf é, mas nós sabemos que talvez possa ser Olaf está. Olaf está vindo? Olaf está nervoso? Ou Olaf é culpado? Olaf é o demônio? Olaf... Todas as afirmações se aplicam. Né? Bom, o Olaf então força os Balder a incendiarem tudo que eles encontraram. Ou seja, eles têm que botar fogo, eles mesmos, nos arquivos e em tudo que eles estão procurando desde o primeiro episódio. As respostas sobre o passado dos pais deles. E eles não podem simplesmente falar que eles não vão colocar porque eles ainda estão disfarçados e acham que o Conde Olaf ainda não sabe. O Conde Olaf então leva Chabo, a bebê lobo, nas mãos dele e fala pros órfãos para entrarem no trailer das aberrações, que eles vão ser guinchados ali pelo carro porque não cabe todo mundo dentro. E nisso eles botam fogo no restante do parque. Bom, nesse momento então nós temos uma narração do Lemon ali no túnel de VFD e mostram pra gente o Harry falando ao telefone, passando a informação de que o sobrevivente do incêndio está indo para a base de operações de VFD. Bom, a não ser que a série tenha mudado o conteúdo dos livros, né? Nós sabemos que esse sobrevivente não é nenhum dos pais do Balder, é o Quigley Quagmire. E o Lemon menciona também que um certo açucareiro aí com um paradeiro desconhecido estava nas mãos de uma pessoa que ele conhecia muito bem. E nós temos a primeira aparição de Kit Snicket. Ai, que mulher linda, que perfeita! Gente, fiquei muito satisfeito com o visual dela na série. E se você não leu os livros, talvez não saiba quem é Kit Snicket. Kit Snicket é a irmã do Jax e do Lemony. Ela, assim como seus dois irmãos, foi levada para a CSC muito cedo, ainda na infância. E assim como os irmãos, o que comprova que ela é uma das voluntárias mais antigas da vida de CSC é que ela ainda é voluntária da época em que tatuava o tornozelo. Então ela também tem a tatuagem de ouro. Nós sabemos que quando mais jovem, Kit Snicket e Olaf tiveram um romance aí, aparentemente consensual, que é muito difícil se a gente precisar quando no tempo, mas que foi muito intenso pros dois, que foi algo qual eles viveram aí ardentemente. E que possivelmente aconteceu antes da traição do Conde Olaf do grupo. Ou depois também, a gente não sabe. Mas enfim, nós ainda teremos um vídeo específico, talvez só sobre a Kit Snicket ou talvez sobre a família Snicket no geral. Resultado do final do episódio é que o Conde Olaf, quando está levando os Balder lá guinchados ali com o trailer, revela que sabe quem eles são e corta a cordinha que os prende ao carro do Conde Olaf, soltando os meninos no despenhadeiro. E acaba a temporada de Desventuras em Série. Como nós dissemos que ia acabar e que é a mesma forma que acaba o livro. Bom, pessoal, a gente termina então esse vídeo aqui, terminando a nossa série explicando Desventuras, mas vocês sabem que ainda vão ter muitos vídeos nossos explicando coisas do universo de Desventuras em Série até o ano que vem. Nós já temos previsão de alguns dos próximos temas que nós vamos trazer para vocês, mas a gente pede que vocês nos deem aí uma ajudinha. Coloquem nos comentários aí uma lista de temas que vocês gostariam que a gente abordasse desse mês até o ano que vem, explicando o que é o açucareiro, o que vocês mais querem saber sobre o CSC, sobre alguns personagens específicos, enfim, nos digam as suas dúvidas. É isso, gente! Espero que tenham gostado, até a próxima!